Você sabe o que causa um transtorno mental? Talvez você já tenha se feito essa pergunta, e essa é uma pergunta muito cara no meio da ciência. Mas hoje nós estamos aqui para entender um pouco o que causa um transtorno mental e, se possivelmente tiver uma única causa, se nós podemos nos prevenir de alguma forma. Então vamos lá, vamos entender melhor isso daqui. Para uma pessoa ter um transtorno mental, na verdade ela precisa de uma conjunção de fatores. Ela precisa de vários fatores colaborando em conjunto para desenvolver um quadro de transtorno mental. Talvez fique mais fácil para você se a gente fizer uma comparação com uma pizza, por exemplo. Se nós tivermos apenas a massa, nós temos uma pizza? Não. Da mesma forma que se tivermos apenas queijo ou se tivermos apenas molho de tomate, também não temos uma pizza pronta para consumir. A gente tem apenas ingredientes. E aí a gente pode pensar, inclusive, se a gente tiver uma pizza ali com todos os ingredientes na mesa, na pizza, se nós temos uma pizza pronta para comer. Também não, porque nós precisamos que essa pizza vá ao forno. Ela precisa estar em um ambiente adequado para então ficar pronta. Mas o que essa pizza tem a ver com os transtornos mentais? Porque no caso dos transtornos mentais, nós também precisamos de vários ingredientes, no caso, vários sintomas reunidos, várias vulnerabilidades reunidas, para que então nós possamos desenvolver um quadro de saúde mental, um quadro de transtorno mental. Então eu quero te explicar quais fatores podem colaborar, quais são alguns dos fatores que podem colaborar para um quadro de transtorno mental, e a gente vai fazer essa comparação com a pizza. Eu falei aqui que uma pizza precisa de todos os seus ingredientes, Para termos um transtorno mental, um dos grupos de ingredientes que nós precisamos ter são os fatores biológicos, ou seja, aqueles fatores que envolvem diretamente o nosso organismo, os fatores genéticos, aquilo que a gente herda dos nossos pais, algumas questões que podem acontecer durante o parto, problemas durante o parto, durante a gestação. Isso também pode influenciar no desenvolvimento de um transtorno mental. Tudo isso pode colaborar, dentre outros fatores também, para esse desenvolvimento. Nós temos um outro grupo de sintomas ou um outro grupo também de ingredientes, que são os fatores psicológicos, ou seja, questões relacionadas à nossa personalidade, à forma como nós entendemos, enxergamos as situações ao nosso redor. Existe algo que a gente chama de afetividade negativa, que é uma tendência a interpretar situações de forma negativa. Isso também pode ser um fator que colabora. Então, dentre vários fatores psicológicos, a gente tem esses que eu citei aqui. A gente falou também que uma pizza, mesmo estando ali com todos os seus ingredientes, também precisa de um ambiente adequado. Que ambiente é esse? Para a pizza é o forno. Para nós é o ambiente em que nós vivemos, a nossa sociedade, a casa onde a gente vive, o bairro, a cidade, mas não apenas o ambiente físico. Quando a gente fala de fatores ambientais, a gente também inclui fatores sociais, econômicos, culturais, ou seja, questões de renda, de trabalho, de acesso à educação, a outros serviços. Tudo isso em conjunto pode colaborar para o desenvolvimento de um transtorno mental. Mas aqui vai um alerta muito importante. Nenhum desses fatores sozinho é determinante para o desenvolvimento de um transtorno. Então não é só ter um desses ingredientes que vai te fazer desenvolver um transtorno depressivo, ou um transtorno de ansiedade, ou um transtorno bipolar, por exemplo. A gente precisa, como eu falei, de uma conjunção de fatores. A gente precisa que vários desses fatores estejam combinados para que então uma pessoa desenvolva um quadro de saúde mental. E aí você pode se fazer perguntas como essa que eu vou fazer agora, por exemplo. Eu tenho TDAH, mas os meus pais não tinham. Então onde que fica o fator biológico, por exemplo, nessa situação? A gente tem algumas hipóteses. A primeira que a gente pode levantar, por exemplo, é que talvez eles tinham essa vulnerabilidade biológica para esse quadro, mas não manifestaram os prejuízos ou, de alguma forma, eles tinham outros fatores protetivos que impediram a manifestação desse transtorno ou camuflaram os prejuízos desse transtorno. E como nós falamos também, a genética também não é determinante para todos os quadros de saúde mental.
Então, é possível que uma pessoa tenha ali aquela colaboração genética, aquele fator genético que herdou de um dos pais ou de ambos os pais, mas ainda assim não tenha os outros fatores, como nós falamos, os outros ingredientes, como fatores ambientais, fatores psicológicos, e por isso essa pessoa acabe não desenvolvendo nenhum transtorno para o qual ela tinha essa vulnerabilidade biológica. Então, respondendo à pergunta principal desse vídeo, qual é a causa dos transtornos mentais? A resposta é: a causa é multifatorial. Nós precisamos de vulnerabilidades em vários grupos desses fatores para que haja, então, um desenvolvimento de um transtorno mental. Não é uma matemática simples, na verdade é algo muito complexo e por isso que essa é uma questão tão cara no meio da ciência. Agora me diz, você já imaginava que a explicação era complexa? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber.